Seja bem-vindo, você que não é filho de chocadeira, que teve uma mãe e um pai. Hoje vamos falar do seu pai. Apesar de termos no Brasil 5,5 milhões de pessoas, de crianças sem pai no registro de nascimento, foi Dia dos Pais na semana passada. E a gente já falou muito de mãe aqui nesse canal. Tá cheio de vídeo que fala de mãe. Já coloquei até se a culpa é da mãe. Então nesse vídeo eu queria falar um pouquinho dos pais, para eles não ficarem com ciúme e pra gente começar a olhar também para a função do pai na nossa vida, porque afinal o pai é sim muito importante. Temos as famílias tradicionalíssimas, uma mãe, um pai, filhos. Tudo como manda os preceitos da igreja, tiveram um casamento, tiveram um filho, ou não foi exatamente nessa ordem, mas teve lá um casamento, um homem e uma mulher com um filho. Temos hoje em dia as famílias que assumem diferentes formas. Temos só uma mãe, temos só um pai, temos dois pais, temos duas mães, infinitas formas de construir uma família. Já é tudo família sim. Então, como é que a função do pai aparece em cada uma dessas famílias? Mesmo se você me disser, ah Carol, eu não tive pai, eu sou criado só pela minha mãe, fui criado só pela minha mãe, na minha história meu pai nunca participou muito bem. Deixa eu te dizer uma coisa, se você trabalha, se você cresceu, se você conhece as leis e tem limites e não faz coisas porque a lei te obriga a não fazer. Se você foi pra vida, foi pro mundo, deixa eu te contar que alguém exerceu essa função paterna. Na época que as teorias da psicologia foram criadas, as famílias seguiam esse padrãozinho muito organizado de pai e mãe, então era muito fácil falar o pai e a mãe. Hoje a gente fala muito mais em função paterna e função materna, uma homenagem às famílias de antigamente. Na prática, o que acontece? O ser humano, ele vai precisar de algumas coisas para viver. Ele precisa de nutrição, precisa de acolhimento, precisa de uma certa estabilidade, precisa ter limites, precisa saber dizer não para as outras pessoas, precisa saber o que ele pode fazer, o que não pode fazer. Ele precisa se vincular, precisa se relacionar com a mãe, com o pai, com a família e com o resto do mundo. Ele precisa ir para a vida, finalmente, construir o seu trabalho, construir a sua casa, a sua família, e assim a gente segue o ciclo da vida. E onde entra o pai nisso? A gente consegue reconhecer as funções maternas, função de nutrição, função mais ligada à afetividade, a acolher. Seja a mãe preparada biologicamente ou socialmente, a discussão não é essa aqui, mas geralmente a mulher acaba assumindo esse papel de nutrição, de afetividade, de acolhimento, de ensinar para a criança essa primeira forma de se vincular. Mas é importante que essa mãe possa dividir um pouquinho, deixar o pai entrar, para que o pai ensine essa criança a se vincular com outras pessoas, a olhar o mundo. O bebê precisa daquele pai meio relapso que vai deixar ele se virar sozinho, que vai andar pela sala e deixar ele explorar. Quando o bebê vai pro mundo, ele geralmente vai no colo do pai. Do pai que deixa esse menino se sujar, deixa esse menino fazer isso, deixa esse menino fazer aquilo. Esses são exemplos práticos de como o bebê leva essa criança pro mundo. O pai é aquela pessoa que vai chegar no meio do vínculo mãe-bebê, que é um vínculo que é assim, quase inquebrável, quase inseparável, principalmente nos primeiros meses de vida, que vai tirar esse bebê e vai dizer, me dá, que eu vou levar ele pra vida, vou levar ele pro mundo. O pai tem a função de mostrar pra criança que esse mundo é um lugar legal, que tem várias experiências e que é lá que ele precisa viver, que ele não pode ficar a vida inteira nesse vínculo com a mãe que nunca vai se quebrar. Ele precisa sair disso. E eu tô falando aqui pai, mas lembre só, eu falei lá no início que a gente chama isso de função paterna. Uma mulher pode exercer a função paterna, uma pessoa que não é necessariamente o pai pode exercer a função paterna. E aí, mais pra frente na vida, o pai é aquele que vai colocar limites ali no final da adolescência, ali na entrada na vida adulta. O pai é que vai ensinar que, ó, tá um limite, é por aqui, é assim que você tem que ir. Tradicionalmente, o pai era a pessoa que estava trabalhando. Então vamos olhar para aquela família lá antiga, que era o pai que trabalhava, a mãe ficava em casa, né? Então a função paterna tem a ver com esse limite de colocar Até aqui você tem sua nutrição garantida, a sua família te proveu isso, mas daqui pra frente
te vira, é com você. Então, se você superou esse limite, se você foi pra vida, existiu uma função paterna que foi satisfatória. Alguém exerceu essa função. Em muitas famílias, veja que isso é trocado. Tem muitas mães que exercem esse papel de colocar o filho pro mundo, dizer, vai, o limite é aqui, daqui pra frente você se vira. E tem até muitos pais que fazem esse papel de nutrição também, de afetividade, que são aquele fofinho, aquele colo que você pode ir. E a mãe é que é mais... sem palavras. A mãe que é, entendeu? É o limite que nos inspira a superar e poder crescer. E aí na vida, no sofrimento, é muito legal quando a gente pode ter dois. Eu digo que é importante ter um pai e uma mãe, ou pelo menos duas figuras de referência para a criança, para que um possa salvar a criança da loucura do outro. Porque ninguém é 100% perfeito. Todo mundo vai ter uma falha em algum ponto. Então é muito bom quando você pode contar com uma referência para que você possa ir no momento em que aquela primeira referência falhar, porque fatidicamente isso vai acontecer. E aí eu quero deixar uma última reflexão, complementando um pouquinho do nosso vídeo sobre a culpa ser da mãe. Será, pessoal, que a culpa não é da mãe porque o pai muitas vezes está perdendo por WO? Onde é que está esse pai? Onde estão esses pais? Onde estiveram esses pais? Na criação desses filhos, no apresentar esses filhos para o mundo. Será que isso tudo não acaba ficando nas costas da mãe sozinha? E aí, tudo é culpa dela, porque é ela que está em todas as imagens, é ela que está em todas as cenas, é ela que está em todas as memórias. Onde é que está esse pai que deixou a culpa toda para a mãe? Então fica o convite para que os pais queiram ser culpados também. Seja você também culpado pelas coisas que acontecem. Participe, esteja atuante. Então essa foi a mensagem de hoje. Espero que todo mundo tenha aproveitado o Dia dos Pais. E se não aproveitou, ainda é tempo de fazer sua homenagem, de reconhecer quem foi essa figura que te levou para o mundo, que cumpriu essa função. Tá bom? Curte aqui o vídeo, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com as pessoas. Na próxima quinta-feira eu tô aqui e eu tô no Instagram lá todos os dias, então me segue pra acompanhar aí os novos vídeos e tudo que anda acontecendo, tá bom? Tchau, tchau!